Hoje vamos falar sobre plexo solar. Então, nós já falamos do chakra básico, do chakra umbilical e agora é o plexo solar. Então, hoje, quando a gente concluir o dia de hoje, nós teremos feito os 3 chakras inferiores. Então, vamos lá, né? O que vem a ser o chakra do plexo solar? Ele está localizado bem na boca do estômago aqui, né, em toda a região do sistema digestório. É aquele chakra que vibra o equilíbrio, sabe? Ele é possível sentir o pulso da energia da nossa vida. Sabe quando a gente sente aquela vontade de viver? É ele que traz esse pulso, né, o pulsar da vida. Ele também estimula o nosso poder pessoal quando ele está em equilíbrio. E também aquelas questões relacionadas à identidade, à determinação e autossuficiência e bem-estar. Então, quando a gente sente aí algumas dessas questões aí em desalinho, é porque o chakra não está equilibrado, né? Ele nos impulsiona naquele desejo da vida, sabe? Desejo de ação, de fazer, aquela motivação que às vezes a gente fala assim, eu tô sentindo uma falta de vitalidade ou a falta de vontade de fazer alguma coisa. É esse chakra que nos proporciona isso. E não só essa questão do desejo de ação, mas também que a gente faça o rumo certo, sabe? Que a gente consiga ter um rumo certo para essa ação, que a gente possa executar essa ação da melhor maneira possível. E é aquela energia que vem pra gente fazer o que tem que ser feito, sabe? Aquelas coisas que a gente fala, nossa, não tem, é aquilo que tem que ser feito. Ela vem para isso. E aí, o que ela traz para nós, né? Que a cor amarela, né? Que a gente tá aí de amarelo hoje, todo mundo aí de amarelo, né? Que é para trazer essa vibração, essa alegria, esse pulsar da vida, né? E aí ele está relacionado então ao sistema digestório que eu falei para vocês, e ele tem as questões de desequilíbrios físicos e comportamentais. Vamos lá nos físicos primeiro. Ele vai qualquer desequilíbrio ele vai tratar aquelas questões relacionadas ao sistema digestório, né? Então ele vai falar estômago, inclusive rins e suprarrenais. A gente falou um pouquinho, né, de rins na semana passada, mas ele também engloba aqui rins e suprarrenais, lembrando que suprarrenais tem um novo nome agora, ela é chamada de adrenais, né? Então lembra que a gente até chegou a falar em uma das meditações sobre a síndrome da adrenal, né? Então ela cai aqui também nessa questão do plexo solar. Então a gente vai ter aí questões de úlceras, gastrites, câncer de estômago, os hábitos alimentares anormais, a compulsão por um consumo de alimentos, diabetes, obesidade, pancreatite, hepatite, hérnia de hiato. A hérnia de hiato é aquela bem na boca do estômago, assim, né, que impede, ela acaba passando, né, o espaço dela e incomoda todo o processo digestivo. Olha que impactante, né? Então é um chakra muito importante pra gente, e é bem quando eu falo que a gente engole o sapo, né? O sapo desce e ele fica lá, naquela saparia que a gente não digere, né? Como é que a gente faz com aquilo que a gente não digere da vida, né? E aí vem os desequilíbrios emocionais. Quais são? Oscilações de humor, sabe? O síndrome bipolar, que todo mundo aí acho que é um dos grandes transtornos aí acompanhados da depressão, né? Instabilidade nervosa, a própria depressão, a introversão, lembra que a gente falou um pouquinho de timidez, né? Ela entra aqui também no caso de excesso. Aí vem a raiva, medos, pânicos, agonia, insegurança, mágoas e tristezas, remorsos, arrependimento. Aí vem a questão da culpa, que pega bem forte. A questão de baixa autoestima, a pessoa tem aí muito problema de aceitação, né? Quando a gente começa a olhar e não gosta do que vê, tá querendo buscar algo que não é.
E a questão de carência afetiva, a pessoa volta a ser lá aquela infantilidade, o vitimismo, né? E a falta de flexibilidade e em especial a vergonha. Olha só, a vergonha eu acho que é uma coisa que a gente precisa observar bastante aí, que ela pega e bloqueia rapidinho. A gente tem vergonha de alguma coisa, ela vem e bloqueia esse chakra e aí não sobe, né? Aquela coisa que começa a ficar bloqueado, né? Os chakras de baixo, a dificuldade para a gente ir subindo, né? Lembrando que nem sempre a gente tem só um chakra em desequilíbrio, às vezes é mais do que um, né? E se a gente tem um chakra superior em desequilíbrio, quando é um inferior é mais difícil, né? Ele vai dificultando a gente fazer essa elevação aí, esse equilíbrio do corpo todo. E aí, Vivi, o que a gente vai fazer então? Ah, e uma coisa que é muito importante também. Sabe aqueles desejos não realizados que a gente tem na vida? Ele vai ficar ali armazenado. Lembrando, gente, que acho que todo curso de Reiki eu acabo falando, o fígado é a casa da raiva, né? Então, olha só, quando a gente intoxica muito o fígado, e hoje a gente tem muitos problemas, né, de gordura no fígado, gordura visceral, um monte de coisa, tá tudo relacionado a esse chakra, né? Então a gente precisa observar aí com bastante atenção. E o problema da pessoa também não se perdoar, né? A gente precisa. Eu sei que quando a gente fala de perdão, é lá no. É mais focado no chakra umbilical, mas aqui também ele pega por conta dessa culpa que a pessoa acaba carregando, né? Então a gente precisa trabalhar aí esse auto-perdão, essa autoaceitação, tá? A cor amarela, o óleo essencial, eu escolhi 3 para colocar aqui pra gente, tá? Que é o cardamomo, o gengibre e o anis estrelado. Todos eles são considerados tônicos digestivos. Apesar de vários lugares falar que não tem contraindicações desses 3 óleos, eu sugiro cautela, em especial no gengibre, porque ele é quente, né? Então, dependendo da enfermidade que a pessoa possua, talvez ela possa trazer uma irritabilidade um pouco maior. Se a gente pensar em questão de ansiedade, né? Então, a gente precisa só olhar com um pouquinho mais de atenção. E sempre observar, gente, que por mais que a gente diga que não tem contraindicação, às vezes o contato, né, que nem se a gente for fazer um chá de gengibre, por exemplo, né, que a gente está falando de óleo essencial, mas como a gente falou das outras vezes, eu acho que cabe também os chás, os aromas, né, perfumes, tudo que tiver aí envolvido com esses óleos essenciais. E no caso do chá, o consumo dele, dependendo se for em excesso, também não é uma coisa muito bacana. E ele pode trazer interação medicamentosa, então a gente precisa observar qual o medicamento que a gente usa e perguntar para o médico se aquele chá não vai fazer um efeito aí, de repente, negativo, né? Ou até o oposto do que era o objetivo dele. Porque se você for fazer tratamentos, né, com fitoterapia, com chás, geralmente você vai tomar aí de 3 vezes ao dia, você vai tomar aí uma quantidade longa, né, durante o dia. Ele é muito gostoso, né? Ele é muito gostoso. E dá pra fazer com tudo, né? Dá pra pôr na salada, mas aí, ó, coloca até na hora do almoço, tá? No máximo até 4 horas da tarde, porque aí depois à noite ele é estimulante, pode causar insônia. Aí a gente vai achar que é o Vingador que tá vindo, né, à noite, o pessoal já começa a pensar aqui, né, que alguma alma penada vai pegar a gente embaixo da cama e não é nada disso, né, é só porque a gente hiperestimulou o corpo, né. Então só precisa observar. No caso do óleo essencial, a gente vai passar na região, né, de todo o sistema digestivo aí, na barriga, né, na boca do estômago, um pouquinho mais para baixo, ou inalar, né, que a gente pode colocar, até eu coloquei aqui um negocinho de cerâmica, você pode pôr uma gotinha nele, tem uns que tem até um buraquinho para colocar um algodãozinho, que você vai inalando ele durante o dia, né? Então são várias formas que a gente pode utilizar o óleo essencial, de repente passar, cheirar um pouquinho, né, antes de fazer ali uma meditação, colocar naqueles aromatizadores em casa, então tem várias formas, né?
A pedra é o citrino amarelo. Eu achei só essa pequenininha aqui em casa, não sei se dá pra ver, ó. Né? Eu acho que tinha uma maiorzinha aí, mas essa foi a única que eu achei aqui, que é o citrino amarelo, que ela é direcionada para esse chakra. E também o elemento dela é o fogo. Aí lembra que quando alguém tá com o estômago queimando, né? A pessoa fala, ai, nossa, eu tô com uma queimação, porque é justamente o elemento fogo que tá vibrando aí em desequilíbrio, né? Ele extrapolou a ordem dele. As posições do Reiki é o 6, né? Que é quando a gente termina, né? A gente tem 4, 4 e 4. Então, 5, 6, então é a 6. E a 10, que é na mesma altura, só que é na altura do sutiã das mulheres, assim, mais ou menos, é a asa, né? Eu acho que é a posição mais difícil de fazer, né, a aplicação de Reiki, né, gente? Meu Deus do céu. É muita prática e repetição para poder ir desobstruindo aí as artérias, os músculos, os nervos, tudo pra gente poder fazer a aplicação direitinha. E a minha sugestão é que quando for fazer essa aplicação, coloca assim umas 2, 3 almofadas, que aí fica bem altinho e aí dá para você ficar lá o tempo necessário. Ele vai liberando o chakra do plexo solar, né? E vocês, não sei se vocês já viram, na leitura corporal, quando a gente coloca a mão na cintura, né, e fica ali aberto, você tá trazendo o quê? A autoaceitação, é aquela posição da Mulher Maravilha, né, ou do super-homem. Mas o que acontece? Alguns ainda falam que quando você tá com essa postura, é uma postura de enfrentamento, né, dependendo do lugar que você faz, traz um pouco de arrogância. Mas antes de uma apresentação, de alguma coisa que você tá com dificuldade, que você tá com medo de falar, vai para um lugar mais reservado, fica ali por uns 2 minutinhos naquela postura, olhando do horizonte. Você vai ver que vai ampliar esse chakra, a autoaceitação vem, né? A autoconfiança vem e você consegue fazer o que você precisa. Legal, né? Então a gente tem aquela queimação no estômago, né? Que é todas as coisas mal resolvidas, os nossos sonhos que a gente deixou lá e não resolveu e não fez, tá tudo ali e a gente precisa observar. Quando a gente começa a fazer essas poses, principalmente poses de yoga, né? Aquelas posições, elas vêm, o trabalho é de dentro para fora, né? Então a gente começa a trabalhar o físico para ele alcançar o nosso emocional, para que a gente possa fazer esses desbloqueios num primeiro momento físico, mas depois ele vai fazendo de forma energética, emocional e aí o mental, que é o que a gente precisa, né? Fazer a conexão do mental com o nosso coração, para que a gente possa tomar as melhores decisões, né? Então, as posições 6 e 10, tá bom? Do Reiki, pra gente fazer. E o verbo é eu faço. Pode ver que aquelas pessoas que são muito proativas, que fazem, executam, qualquer coisa que você conversa com ela fala, não, pode deixar que eu faço. Né? Então, é a pessoa que ela tem aquele chakra firme, ela tem um chakra forte, que fala, eu faço. Tem algumas pessoas que precisam que alguém peça para que elas façam, porque elas têm esse chakra para ser desenvolvido nessa vida. Olha, quanta coisa, né? Então, lembrando que nós fizemos os 3 chakras, né? O básico, o umbilical e hoje nós estamos fazendo o plexo solar. Então, a gente vai concluir os 3 chakras inferiores. Os 3 inferiores vão estar trabalhados. E aí, na semana que vem, a gente vai trabalhar o cardíaco, que é o centro, o meio, né? Onde a gente vai ter aí 3 chakras superiores, 3 inferiores e o chakra que é o nosso centro, que é o cardíaco, tá bom?